Ao passarmos por esse período de adaptação em nosso padrão dominical de adoração na igreja, quais são algumas das coisas que você acredita que podem ajudar? Bem, vou olhar para isso a partir de uma perspectiva mais ampla, mais abrangente. Todo membro desta igreja tem a responsabilidade individual de estudar e aprender a doutrina de Cristo e depois se esforçar para aplicá-la em sua vida. Não podemos esperar que a igreja, como uma instituição, nos forneça tudo o que precisamos saber. Há um preço para que cada um de nós tem que pagar em termos de estudo individual. Portanto, vamos à igreja para adorar o Pai em nome do Filho, para participar da ordenança do sacramento e aprender. Acho que podemos definir a mudança na programação das reuniões em uma série de perguntas muito simples. Quando eu era um menino ou jovem, íamos à igreja aos domingos. E quando voltávamos para casa, a pergunta era: o que você aprendeu na igreja hoje? Penso que essa realidade, de certo modo, ficou para trás. Acho que agora voltamos para casa depois da igreja e a pergunta é: o que você falou na igreja hoje a respeito do que aprendeu durante a semana? Por isso, estudamos diariamente, estudamos individualmente. Fazemos isso ao longo de toda a semana e no domingo temos oportunidade de nos aconselharmos sobre o que estamos aprendendo. Portanto, acho que tudo isso aponta para o aprendizado centralizado no lar, apoiado pela igreja, com oportunidades constantes de aprendermos por nós mesmos. Quando você pensa em se preparar para a reunião sacramental, alguma coisa se destaca, algo particularmente importante em nossa preparação? Sim. Podemos sempre conservar a remissão de nossos pecados. Acho que muitos membros da igreja acreditam que, quando somos batizados, somos purificados e que, se errarmos depois disso, desperdiçamos nossa chance. Mas temos a chance, ao avaliar a nossa vida, refletir, arrepender-nos e nos preparar. A ordenança do sacramento, comer o pão e beber a água, não perdoa os pecados. E alguns membros pensam que perdoa. Portanto, ao considerarmos nossa preparação para participar da ordenança do sacramento e nosso arrependimento, é assim que acessamos as bênçãos do sacrifício expiatório do Salvador. Ele é o nosso Salvador porque nos salva do pecado. Ele nos redime da morte. Mas, ao nos arrependermos, Ele nos perdoa. O arrependimento é um passo necessário, mas é o Senhor Jesus Cristo quem nos perdoa desses pecados. É realmente Ele. O que dizemos às pessoas que aceitam esse princípio em teoria, mas pensam: mas não o meu pecado? Eu os convidaria a ler 3º Nef, capítulo 11, quando o Salvador convida 2.500 pessoas a virem, uma por uma, para tocar em suas feridas, em suas mãos, seus pés e no seu lado. E ao ler isso, perguntem a si mesmo: eu sou uma entre elas? Porque você é. Qualquer pessoa que talvez pense: não, isso não se aplica a mim. Aquela demonstração no templo, na terra de abundância, revela a essência dele. É quem ele é. Ele não lida com congregações, ele lida com pessoas individualmente e cada alma é única. Isso é realmente maravilhoso. E eu penso em como isso deve nos fazer sentir e na alegria que devemos ter por causa disso. E me faz pensar na oração intercessória do Senhor, registrada por João em João 17. Mas agora vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Puxa vida, será que toda reunião sacramental não deveria refletir esse desejo do coração do Senhor e sua intercessão? Sou muito grato.
Há passagens em Doutrina e Convênios em que o Salvador disse: teus pecados te são perdoados. E se você ler, eu gostaria que isso pudesse acontecer comigo. E a resposta pode, de modo contínuo. Sabe, consideramos a frequência das reuniões sacramentais, mas não se trata de frequentar as reuniões. Trata-se de uma renovação e crescimento espiritual. Isso. Eu gosto de pensar que temos um novo começo, o processo de sentir-se renovado, novo mais uma vez e perdoado. Perdoado. E se o que estamos descrevendo faz sentido, quem gostaria de perder essa oportunidade? É como se fosse reunião sacramental hoje. Quem perderia a oportunidade de receber essas bênçãos extraordinárias? Ninguém, se conseguirmos criar esse ambiente. Então, Elder Kieran, as diretrizes dizem que temos uma reunião sacramental de 60 minutos e depois um tempo curto de 5 minutos para fazer a próxima transição. Que pensamentos, conselhos ou orientações você daria? Eu acho que essa é uma excelente oportunidade para nos ajudar a voltar o nosso enfoque para o Pai Celestial e o Salvador, sendo deliberados nesse propósito ao planejarmos, agirmos e participarmos da reunião sacramental, das classes e dos quórums. Está escrito que pode durar até 60 minutos. Eu não acredito que isso signifique que devamos encurtar demais a reunião sacramental. Eu acho que significa até 60 minutos. E ao pensarmos nisso, que seja algo maravilhoso. Vamos praticar e vivenciar isso até que se torne algo verdadeiramente maravilhoso e belo, que o modo como cantamos seja transformado. Escolhemos hinos que as pessoas consigam cantar em um tom adequado para a sua voz e adotamos um andamento que nos incentive a cantar com energia. Oremos e nos lembremos do nosso Salvador Jesus Cristo, que cada discurso seja centralizado em Jesus Cristo e que toda experiência esteja conectada com nossa fé e assim por diante, desde as boas-vindas até a oração do encerramento. Então, se formos com a atitude de pedir, buscar e bater, sempre encontraremos edificação na reunião sacramental. É verdade. E eu aprendi, em termos dessa prática, que uma das coisas que podemos fazer é ouvir com muita atenção as pessoas que estão falando e orando. Ouvir com muita atenção envolve, para mim, olhar para essas pessoas e pensar ativamente no que estão dizendo quando estão falando, além de estar sensível a quaisquer impressões que eu esteja recebendo naquele momento. Eu acho que essa é uma das coisas a que você pode estar se referindo ao falar em agir nessa situação. E sim, e é uma responsabilidade para aqueles que organizam reuniões, o bispado, a presidência do ramo, de ajudar as pessoas a compreender que o foco está na doutrina de Cristo, no plano do Pai, no papel do Salvador, no plano do Pai, e outros princípios do Evangelho que devem ser devidamente ensinados. Isso não acontece ao acaso. Precisa ser criado. Não surge do nada. Eu fico muito entusiasmado com a ideia de sentirmos o amor de Deus e de Jesus Cristo todos os domingos, especialmente em nossa reunião sacramental e também em nossas aulas e quórums. Eu sinto grande alegria ao pensar em nos concentrarmos com mais propósito e atenção em nosso Salvador Jesus Cristo e em compreendermos seu papel central no plano de felicidade estabelecido por nosso Pai Celestial. Oramos para que vocês sejam abençoados ao vivenciarem isso, ao experimentarem isso, e que sintam grande amor e grande alegria e que tragam seus amigos para sentirem isso todos os domingos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, somos gratos por passar esse tempo com vocês. Já vivi o suficiente para me lembrar de que, quando eu ia à primária, às quartas-feiras, no domingo, frequentávamos a escola dominical e o sacerdócio pela manhã.
íamos para casa, voltávamos à igreja mais tarde no mesmo dia para a reunião sacramental. E eu me lembro dos ajustes que foram feitos na década de 1980. Nesse processo contínuo de ajustes, faz parte para atender às necessidades da igreja em todo o mundo. Portanto, a mudança é a essência do Evangelho, o arrependimento é a mudança, aprender é mudar. Essa é uma oportunidade para continuarmos a melhorar e desenvolver a maneira como usamos o tempo no dia do Senhor, ao nos reunirmos como santos dos últimos dias. Com alegria, testifico que Deus, o Pai eterno, é o nosso Pai e Ele vive. Ele é o autor do plano de felicidade. Jesus Cristo é seu Filho amado e unigênito, e Ele cumpriu o papel expiatório e redentor no plano do Pai. Testifico que essas coisas são verdadeiras e prometo que, ao usarmos o nosso tempo individualmente em família para estudar e aprender o Evangelho e quando nos reunirmos no dia do Senhor, a doutrina de Cristo se destilará sobre a alma como um orvalho do céu e teremos alegria duradoura. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.